abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu o exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. É verdade que esta não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, para te pedir perdão, pois o bem que eu jurei fazer não consegui, mas o mal que eu não queria cometi. Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz em mim de novo uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar.
Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz em mim de novo uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida o teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem. Quero ser melhor do que fui ontem. Eu vou lutar e vou vencer. Te honrar, Senhor, a cada instante. Te honrar, Senhor, a cada instante. Só teu querer dentro do meu coração. Tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Quantas vezes nesta caminhada representa que eu estou sozinha. Minha cruz parece tão pesada, mas não posso deixar no caminho, pois estou seguindo as pisadas de um varão que ao Calvário chegou, carregando uma cruz mais pesada, e nela por mim expirou. Quando leio as páginas sagradas, sinto meu coração transbordar. Ouço a voz de Jesus ressoando, prometendo comigo estar. Ouço ele dizer: serva minha, não precisas duvidar de mim. Quando pensas que estou tão distante, eu estou bem pertinho de ti. Quantas vezes gemendo ou chorando, eu me curvo aos pés de Jesus. Entre lágrimas vou suplicando que me ajude a levar minha cruz. Ao sentir minhas forças findando e o solo pra me receber,
acordar. Ouço a voz de Jesus ressoando, prometendo comigo estar. Ouço ele dizer, serva minha, não precisas duvidar de mim. Quando pensas que estou tão distante, eu estou bem pertinho de ti. Quando pensas que estou tão distante, eu estou bem pertinho de ti. 15h52. Quero mandar uma saudação para os irmãos ali de Quatro Barras, irmã Vera Lúcia, irmão Joaquim. Deus abençoe a vida dos irmãos. Os irmãos que estão conosco nesta tarde, Deus abençoe, que Deus assim possa dar um domingo abençoado na vida dos nossos amados irmãos. Também mandar uma saudação para o irmão Valdir, de Agudo do Sul, que já mandou a sua participação e está conosco. Deus abençoe, irmão Valdir, a sua família, a sua casa. Que Deus assim possa abençoar a vida dos nossos amados irmãos. Irmãos, participe conosco, irmãos. Mandem para cá a sua participação, a sua mensagem, o seu pedido de oração. E o Senhor assim possa abençoar. O WhatsApp é o 41 999 43 29 74. 41 999 43 29 74. Se você também tem um testemunho para contar, irmãos, mande para cá e assim nós estaremos colocando no ar para que alguém possa ser edificado, porque muitos testemunhos edificam a vida de alguém que está necessitado, irmãos, e o Senhor assim possa falar grandemente, abençoar, para que todos nós sejam abençoados pelo Senhor. E nós já vamos ouvir mais um louvor para a glória do Senhor Jesus nesta tarde de domingo. Descansar
de Jerusalém para Jericó, me deparei com um grupo de salteadores. Me espancaram, me feriram e eu fiquei caído ali pelo caminho. Levaram tudo que eu tinha, fiquei quase morto, caído ali no chão. Foi quando veio um sacerdote que por mim passou. Não estendeu as suas mãos, não me ajudou. Passou também um levita que a passos largos se distanciou. Não estendeu as suas mãos, me deixou no chão e continuou. Mas de repente eu escutei os passos de alguém em minha direção. E foi chegando bem pertinho, com muito carinho, segurou minhas mãos. Colocou azeite e vinho em minhas feridas e as enfaixou. Me levou pra hospedaria, pagou a quantia e me restaurou. E ele está aqui, o bom samaritano já chegou aqui. A sua presença eu já posso sentir, e quem está ferido ele vai curar. E ele está aqui, o bom samaritano tem em suas mãos a fórmula, o remédio, amor no coração. Pra quem está caído vou profetizar, o bom samaritano vai te levantar. E ele está aqui, o bom samaritano já chegou aqui. A sua presença já posso sentir, e quem está ferido ele vai curar. E ele está aqui, o bom samaritano tem em suas mãos a fórmula, o remédio, amor no coração. Pra quem está caído vou profetizar, o bom samaritano vai te levantar. Foi quando veio o sacerdote que por mim passou. Não estendeu as suas mãos, não me ajudou. Passou também um levita que a passos largos se distanciou. Não estendeu as suas mãos, me deixou no chão e continuou. Mas de repente eu escutei os passos de alguém em minha direção. E foi chegando bem pertinho, com muito carinho, segurou minhas mãos. Colocou azeite e vinho em minhas feridas e as enfaixou. Me levou pra hospedaria, pagou a quantia e me restaurou. E ele está aqui, o bom samaritano já chegou aqui. A sua presença eu já posso sentir, e quem está ferido ele vai curar. E ele está aqui, o bom samaritano tem em suas mãos a fórmula, o remédio, amor no coração. Pra quem está caído vou profetizar, o bom samaritano vai te levantar. E ele está aqui, o bom samaritano já chegou aqui. A sua presença já posso sentir, e quem está ferido ele vai curar. E ele está aqui, o bom samaritano tem em suas mãos a fórmula, o remédio, amor no coração. Pra quem está caído vou profetizar, o bom samaritano vai te levantar. O bom samaritano vai te restaurar.
caminho do Gólgota vejo sofrendo o meu amado Jesus a caminhar. Pesada a cruz em seus ombros, ali vai gemendo, não tendo alguém a seu lado pra lhe amparar. Vejo com os olhos até os seus passos na areia, vejo o lugar da cadeira ali esperar, vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Deus do seu Pai lá do céu, atônito olhando, vendo com dor o seu filho ao Calvário subir, tinha poder de livrá-lo daquela amargura, mas era mistério nesta hora a Escritura cumprir. Vejo com os olhos até os seus passos na areia, vejo o lugar da cadeira ali esperar, vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Como um cordeiro de Deus não abriu sua boca, e ao matadouro seguiu sem reclamar. Formosura nenhuma havia em seu rosto, pisado por nossos pecados sem nunca pecar. Vejo com os olhos até os seus passos na areia, vejo o lugar da cadeira ali esperar, vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Vejo com os olhos até os seus passos na areia, vejo o lugar da cadeira ali esperar, vejo pregado na cruz com olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai. 16h06. Quero mandar aqui uma saudação para o irmão Cláudio de Mandirituba, que já está na audiência. Deus abençoe, irmão Cláudio, que o Senhor assim possa abençoar, né? Também estamos contentes, alegres com o Senhor, porque está conosco aqui na nossa casa o irmão Renilson, a irmã Rosane, né, nos visitando nesta tarde, e que o Senhor assim nos dá esta alegria em nosso coração, né? E receber os irmãos aqui nesta tarde. A irmã também tem uma fala, nós vamos colocar a fala da irmã Rosane. A paz do Senhor, pastor Dirceu, a paz do Senhor, irmã Salete. Quero pedir um hino à sua escolha e quero oferecer para todos os ouvintes que estão ouvindo. Fica na sintonia que o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesse dia de hoje. Graças a Deus, irmãos, é assim que o Senhor, né, Ele trabalha no nosso coração. E também quero mandar uma saudação para o pastor Mário, né, lá de Itapuá, Santa Catarina. Ele manda saudação para os ouvintes. Deus abençoe o pastor Mário, sua família, um casal abençoado. E também, irmãos, participe conosco, manda sua mensagem, manda o seu áudio. O WhatsApp é o 41 999 43 29 74. 41 999 43 29 74.
Quero mandar uma saudação, irmãos, para todos os irmãos lá do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe os irmãos lá do Rio Grande. Que Deus assim possa abençoar também os irmãos aqui do Paraná, os irmãos de Curitiba, aonde estiver um irmão nos ouvindo nesta tarde. Que Deus assim possa abençoar, irmãos. Que Deus possa estender as suas mãos e conceder a bênção, a vitória na vida dos nossos amados irmãos, para a glória do Senhor. E já vamos ouvir mais um louvor para a glória do Senhor Jesus. De Noé, assim será na volta de Jesus. Os casavam e se davam em casamento, não esperavam que o dilúvio fosse acontecer. De repente, algo estranho veio acontecer, e a chuva fortemente que caía, e o povo começaram a perceber, e na porta se puseram a bater. Abre-nos a porta, Noé. Abre-nos a porta, Noé. A porta se fechou e eu não tenho a chave. O anjo a levou. Abre-nos a porta, Noé. Abre-nos a porta, Noé. A porta se fechou e eu não tenho a chave. O anjo a levou. E assim nós estamos a pregar, anunciando que Jesus está de volta. E os zombam e desprezam a mensagem, se esquecendo que as palavras não vão se passar. E de novo algo estranho vai acontecer, e a igreja de Jesus irá subir, e aqueles que ficarem vão dizer: Jesus voltou, e de nós o que vai ser? Abre-nos a porta, Jesus. Abre-nos a porta, Jesus. A porta se fechou, o tempo já é fim, a graça já cessou. Abre-nos a porta, Jesus. Abre-nos a porta, Jesus. A porta se fechou, o tempo já é fim, a graça já cessou. (16h12) da tarde de hoje. Eu quero saudar a todos os irmãos na paz do Senhor, todos os ouvintes que estão aí na audiência, ouvindo a programação desta tarde. Deus abençoe, amados. Deus abençoe os irmãos. Aí nós estamos aí, portanto, uma tarde um pouco fria, gelada. Estamos aí na casa dos 17 graus. E para nós aqui já está bastante frio, mas graças a Deus por isso. Em tudo nós devemos agradecer a Deus, Marcelete, em tudo.
Graças a Deus pela oportunidade deste dia, desta tarde, de podermos fazer o trabalho do Senhor através da programação. Graças a Deus por isso. E também já quero mandar saudação para os irmãos que estão aí ouvindo a programação. Deus abençoe o nosso irmão Diácono Emerson, aqui da Fazenda Rio Grande, Paraná. Está aí na programação. Deus abençoe o irmão Emerson. E também quero mandar uma saudação para o missionário Paulo César. Deus abençoe o irmão Paulo César. Está aí trabalhando na obra do Senhor Jesus. E também, irmão, nosso irmão Getúlio, quero aí mandar saudação, a paz do Senhor para os irmãos. Está aí, acabou de entrar na programação. Deus abençoe, amados. O Senhor tem uma palavra para falar conosco na tarde de hoje. Estou certo, posso dizer assim, que Deus tem uma palavra, porque o nosso Deus é um Deus que fala, graças a Deus. E assim o Senhor vai manifestar a sua palavra nesta tarde. Também lembrando que hoje é o dia do pastor, né, irmã Celeste? Hoje é o dia do pastor. Deus abençoe aí os nossos irmãos pastores que estão trabalhando na obra do Senhor, né? Pessoas, irmãos que já há longos anos estão no trabalho, outros já estão iniciando aí, cuidando dos trabalhos do Senhor, estão aí trabalhando, os pastores. Deus abençoe todos os pastores aqui do Brasil, de outros países. Deus abençoe grandemente a vida dos nossos irmãos. Até por falar nisso, tem um louvor aqui, um cântico que fala do pastor. Nós vamos ouvir também, para a glória do Senhor Jesus, com Atamar, a vida de um pastor. As feridas que abatem no coração. Aqui no mundo sempre enfrenta provas, não é sempre um mar de rosas, sempre tem preocupações. Quando uma ovelha se entristece, o pastor fica pensando como vou reconquistar. Mas Deus, ao seu servo da graça, faz a ovelha caída novamente levantar. Mas Deus, ao seu servo da graça, faz a ovelha caída novamente levantar. Ore, irmão, e clame ao Senhor. Não fique murmurando, achando que é fácil a vida de um pastor. Saiba, irmão, depende de você. Busque de Deus a graça para que nunca faça o seu pastor sofrer. Há muitos irmãos que não entendem, nem todos compreendem, para ter lombos cingidos. Diz até sou crente desde o berço, mas não quer pagar o preço, mesmo assim quer ser ungido. Quando
Quando o pastor não separa, ele já sai preparado para do pastor falar. Esquece que na Bíblia está escrito, saiba que é proibido nos meus ungidos tocar. Esquece que na Bíblia está escrito, saiba que é proibido nos meus ungidos tocar. Tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. 16 horas e 22 minutos. Quero aqui mandar uma saudação para a irmã Laudiceia, filha da irmã Laudete, que já mandou a sua participação. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe grandemente. Também quero mandar uma saudação para todos os radialistas, né?
da obra do Senhor, que Deus assim possa abençoar os amados irmãos. Mandar uma saudação também para o irmão Isaac, ali de Lajeado do Bucre, que está na audiência, já mandou a sua participação, seu pedido de oração. Ele pediu uma palavra e nós vamos ler aqui uma palavra. Saiu em Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que Deus assim possa abençoar nossos amados irmãos. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque até aqui o Senhor Jesus tem nos abençoado, tem abençoado nossos irmãos e vai continuar abençoando, dando graça. Já logo mais já vamos entrar na palavra e no finalzinho tem a oração para que o Senhor possa assim continuar abençoando. Deus abençoe nossos amados irmãos que não manifestaram, mas estão na audiência. Da mesma maneira o Senhor abençoa. Nós cremos porque o nosso Deus é maravilhoso. Quando nós meditamos nas coisas do Senhor, é glorioso, irmãos, falar do Senhor Jesus, né? Falar das maravilhas do Senhor que o Senhor tem feito na nossa vida. E nós já vamos ouvir mais um louvor para a glória do Senhor. Para a casa de Jairo e a Jesus, uma grande multidão ia atrás dele. Uma pobre mulher cheia de fé se esqueceu da multidão e o tocou. Mas tu, qual a mulher que foi e tocou Jesus? Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, sarás também. Tocou, pois de mim saiu virtude, eu senti. A mulher se levantou e confessou: fui eu, Senhor, quem te tocou, perdoa-me. Faz tu qual a mulher que foi e tocou. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, sarás também. Se quiseres acercar-te do Salvador, com suas cargas de pecados como estás, faze hoje igual a mulher que foi e tocou. Do seu vestido para ti sairá virtude. Faz tu qual a mulher que foi e tocou na orla do vestido de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, sarás também.
é quente, penetrando no infinito. Ao passar os ismaelitas de uma cova, se ouve um grito. Era José quem gritava, seus irmãos fizeram isto. Potifar comprou o menino ao chegar lá no Egito. Mas o tempo foi passando e o menino se formou, conseguindo confiança, passa a ser governador, ajuntando mantimento em celeiros, colocou 7 anos vacas gordas e mais 7 de pavor. Veio depois de alguns anos nos países imprevistos que tiveram que ir comprar alimento no Egito. E Jacó mandou seus filhos ir comprar com muita fé. Não sabia que o governo era seu filho José. Mas José, vendo os moços, logo os reconheceu. E depois de duras provas, disse: sabe quem sou eu? Eu sou aquele menino que vocês mesmo venderam. Eles caíram por terra logo que o reconhecerão. José disse para eles: de saudades eu chorei, mas não tema, meus irmãos, porque eu os perdoei. Tudo que vocês fizeram para mim foi um favor. Hoje aqui no Egito eu sou o governador. Nesta vida o crente é provado, mas tem ao seu lado o auxílio divino. E chorando sua cruz tão pesada, à beira da estrada lamenta o destino. O Senhor tem provado o seu povo, e é vitorioso quem leva a sua cruz. Se não tens esperança de vida, procura a guarida nos pés de Jesus. Chora nos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente e espera, no amanhecer tua vitória vem. Chora nos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão.
Quantas vezes a noite sombria não traz alegria e tudo é tristeza, e o crente de rosto em terra, gemendo e chorando, não perde a certeza de que Deus não despreza o seu povo. Na água e no fogo ele estende suas mãos. Quando tudo parece perdido, Deus mostra que o crente não chora em vão. Chora nos pés de Jesus, porque Ele enxuga teus olhos também. Confia somente, espera no amanhecer, tua vitória vem. Chora nos pés de Jesus, derrama em prantos o teu coração. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. E quando o Senhor responder, saberás que o crente não chora em vão. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo São Paulo, ele faz menção de uma realidade muito grande, porque Deus é um ser criador, é o Deus que desde o princípio do
vem lutando para organizar as coisas sobre a terra, as coisas segundo o propósito de Deus, como o Senhor planeja que assim seja. Esta palavra aqui o apóstolo São Paulo está falando, que diremos pois estas coisas, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí nós olhamos que Deus que nos tem dado esta, eu vou dizer assim, esta grande alegria de sermos chamados, de sermos escolhidos pelo Senhor. Nós vamos entender que aquele que pode todas as coisas, Ele é em meu favor, porque estou designado, ou como você está designado, a fazer a obra do Senhor. Então, não há o que temer, porque aquele que está conosco é maior. Alguns irmãos, dependendo da gravidade de algumas situações, desanimam, porque olha ao seu redor, vê o desprezo, a rejeição de muitos em relação à sua pessoa, ao seu trabalho que você está fazendo no Senhor. E muitos olhando para a gravidade desta situação chegam a desanimar, a ponto de não querer mais pregar o Evangelho, orar pelas pessoas enfermas, realizar a obra do Senhor. Agora, existe um ponto glorioso em tudo isso, que nós precisamos olhar para o Senhor. O Senhor sempre vem nos animando para nós realizarmos a obra do Senhor, até porque nós estamos aqui nesta terra, lugar de muita violência. A violência humana, ela é tão grande, irmãos, que ela é considerada como um animal de tão feroz que é. Aí, o Senhor tem dado a sua obra para nós realizarmos, pregarmos o Evangelho, para que tudo que Jesus fez, nós também podemos fazer. Fazemos por meio de uma fé que nós estamos vivendo no Senhor. O Senhor diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E vão fazer muito mais do que estas, maiores do que esta, por quanto eu vou para meu Pai. Então veja só, quanto tempo nós estamos trabalhando no Senhor, quantas coisas nós podemos fazer para Jesus em favor das almas. Então veja que nós temos uma oportunidade muito grande de trabalharmos na obra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor falou para o apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no verso 9, que ele diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala, e não te cale, porque eu sou contigo. Olha, irmão, o Senhor animando
a Paulo: disse o Senhor em visão. Olha, irmão, aqui é coisa impressionante. Você vai ver que o cristão tem uma parte muito gloriosa. É a participação do Senhor na nossa vida, na vida do chamado. E disse o Senhor a Paulo, em visão a Paulo: não temas, mas fala, não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então veja só, o Senhor estava falando para Paulo, aqui não está dizendo que nós não enfrentamos situações, sim, é claro, mas na cidade onde que Paulo estava, o Senhor disse para ele: não temesse, porque Paulo foi um homem que trazia o corpo com muitas marcas, e ele chama marcas do Senhor Jesus, marcas de apedrejamento, marcas de açoites. Paulo foi açoitado com varas, Paulo foi apedrejado, Paulo foi arrastado. Teve um lugar que ele teve que se fazer de morto para poder escapar. Então veja, mas neste lugar que o Senhor está falando, aqui ninguém vai te fazer mal, não te cala, eu sou contigo. Eu tenho muito povo. Então observa que o interesse de Deus é alcançar as pessoas, é alcançar as almas. Agora, se eu afrouxar a mão, como que Deus vai alcançar alguém? O medo. Pode ser isso, mas pode trazer uma certa consequência. Uma certa vez veio um pedido de oração, um chamado para nós orar por um rapaz muito violento, que ele espancava, batia na mãe dele. Aí eu falei, e o irmão a irmã desse rapaz, que pediu para minha esposa, pediu para nós ir lá, falou que os irmãos lá da igreja dela não iam porque tinham medo. Aí eu também entrei nessa condição. Eu disse: se eles têm, eu também tenho. Eu disse: eu não vou. Irmão, quando nós começamos a afrouxar as mãos, as almas perecem. Aquele que está precisando da nossa ajuda vai perecer. Se você lembrar, hoje você está no Senhor, mas você vai lembrar que alguém passou luta para chegar até você, alguém teve que vir orar por você, alguém teve que vir orar por mim, pregar a palavra, teve que enfrentar situações, mas ninguém pode parar aquele que o Senhor envia. Glória a Deus. O Senhor falando a Paulo, dizendo a ele, em visão: Paulo, não temas, não te cale, porque eu sou contigo. Então essa é a nossa força. Nós sabemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer, mas entendendo que o Senhor está conosco, nós vamos realizar a obra, porque o Senhor está conosco. Quer ver uma coisa? Tem algo tão impressionante aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Aqui no capítulo 5, o versículo 17, diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele,
e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Observe, irmão. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu a porta da prisão, e tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Glória a Deus. Sabe, irmão, a razão de eu estar em pé hoje é porque eu tenho feito como Jesus. É o que você também tem feito e precisa estar atento. Certa vez, os discípulos do Senhor Jesus começaram a desprezar o Senhor Jesus. E Jesus disse: olha, chegará a hora que todos vocês vão me abandonar. Mas tem uma coisa-chave, a principal. Mas o Pai está comigo, eu não estou só. Irmãos, é a mesma coisa. Quando nós olhamos, você pensa que tem pessoas que não gostam de nós. A gente é tão ciente disso. Mas eu não posso deixar me levar por esse sentimento. Porque eu sei que o Senhor está conosco, nós temos que fazer a obra. Nós temos que trabalhar para Jesus. Se alguém não gosta, se alguém luta contra nós por inveja ou contra a tua vida, meu irmão, olhe para Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus que está na nossa vida, você vai conseguir realizar a obra do Senhor. Você não pode afrouxar a mão. Você pensa, os discípulos, os sacerdotes, todo movido de uma inveja tão grande. Por que inveja, irmão? Você vai observar que os sacerdotes eram uma influência muito grande em Israel. Mas a Bíblia não mostra nada que os sacerdotes faziam. Eles não faziam nada. Agora ele olha para os discípulos do Senhor Jesus, amados. Ele vê os discípulos pregando a palavra no poder do Espírito Santo, curando as pessoas doentes, coisas que eles não faziam. Se encheram de inveja, porque todo o povo pendia para os apóstolos do Senhor. Então eles lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Aqui vem algo muito glorioso, amados, muito glorioso. O anjo do Senhor veio à noite, abriu a porta da prisão e não disse para os apóstolos: olha, vocês fujam para outra cidade. Não, ele disse: vão para o templo e falem para o povo toda a palavra desta vida. Aí, prosseguindo a palavra, no verso 21 diz: e indo eles, e ouvindo eles isto, entraram de madrugada ou de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com eles, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado,
com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Glória a Deus. Veja, irmão, quando o Senhor está em ação em favor daqueles que são ordenados pelo Senhor, o Senhor faz coisas impressionantes, coisas maravilhosas, irmão, na nossa vida. Glória a Deus. Bendito é o Senhor para sempre, aquele que nos dá vitória. O verso 24: então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que deveria ser aquilo. E chegando um anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então, diz a palavra, então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, do qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Então está aí a palavra, amado. Está aí a palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta certeza que nós temos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode observar quantos anos você tem enfrentado, tem trabalhado no Senhor, e as lutas se levantaram. Pode observar que muitos dos que te perseguiram, alguns não estão na igreja mais, e outros, alguns permanecem, e você está aí em pé trabalhando para Jesus. Porque o que faz nós permanecer é a plena presença, confiança que o Senhor está conosco. O Senhor disse a Paulo: não temas, mas fala, não te cale, porque eu estou contigo. Glória a Deus. Olha, irmã Salete, esta é a nossa força, amados. Essa é a nossa força, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos dá força para nós pregar. O Senhor nos dá força, eu não me refiro fisicamente falando, mas espiritualmente. Glória a Deus. Bendito é o Senhor para sempre, aquele que nos dá vitória. É verdade que tem vezes que nós pensamos, mas parece que não resolve nada. Nós estamos aí trabalhando, pregando, parece que não tem resultado. Mas tem. Não podemos deixar que esse sentimento, enviado por uma força negativa, entre em nosso coração, porque a plena certeza que Deus é por nós, que o Senhor está na nossa vida, e nós vamos realizar a obra.
E observa que isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar a situação pelo fato de Deus estar conosco, amados. Não. Você vê que antes o Senhor Jesus chegou a falar para o povo de Israel, para os sacerdotes, os cabeças, disse: olha, qual dos profetas, falando para os povos de Israel, qual os profetas que os vossos pais não perseguiram? Então veja só que quando se trata de fazer a obra, trabalhar para o Senhor, com certeza tem luta. Quantas lutas, mas nenhuma nos abate, porque o Senhor está conosco. E quando chegar o tempo final da nossa vida, nós não vamos estar como derrotados, glória a Deus, mas como vencedores, como herói da fé, aquele que cumpre a vontade do Senhor, realiza a obra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Tem lugares, meus amados, é verdade, tem vezes que eu falo para minha esposa: vamos lá em tal lugar hoje, orar naquele lugar, fazer ali a obra. Eu observo que parece que a minha esposa não mostra, parece com interesse de ir. Por que razão? É complicado, meus amados. Até nós passamos por isso, mas nós não podemos nos entregar ao desânimo. Bendito é o nome do Senhor, porque como contaremos a vitória se nós recuarmos? Como vamos contar a vitória se nós retroceder? Vamos avante. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Nós vamos vencer. Nós vamos realizar a vontade do Senhor. Nós vamos fazer a obra. Porque para nós, meus amados, essa vida não tem sentido. O que tenho de mais precioso nesta vida é o Senhor e a minha família. Tirando isso, nada para mim mais tem valor neste mundo. Porque nós somos comprados deste mundo para Jesus, para viver uma vida para glorificar o nome do Senhor. Graças a Deus por isso, que nos dá vitória. Bendito é o Senhor. Quantas vezes os homens pensam que estão acabando conosco, que vão nos destruir, que vão nos desanimar, que lançam uma perseguição e sorriem dizendo: agora nós acabamos com ele. Meus amados, por engano, por engano. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus que está na tua vida, meu irmão, se é Deus, espere com paciência. O Senhor vai trabalhando, o Senhor vai fazendo a sua obra, porque nós temos que seguir avante. Como havia falado, tem momentos que nós pensamos, até parece que não tem tido valor ao que nós estamos fazendo para o Senhor. A minha Bíblia informa que no livro de Lucas, eu vou até abrir a Bíblia aqui para ler, mas nós temos que estar atentos e trabalhar com ânimo para o Senhor. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 22, que diz assim: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
Então veja, esta palavra mesmo, se eu não interpretar esta palavra, eu posso entrar em desânimo. Eu vou dizer, se pouco vai ser salvo, então que adianta ficar correndo de um lado para o outro, pregando no lugar, orando por outro? A impressão parece que eles não mostram nem o interesse por Jesus. Glória a Deus. Mas o interessante é observar, meus amados, que não está nele, está no Senhor. Nós temos que trabalhar, por mais que a pessoa não se salve. Eu vou falar uma coisa aqui. Você sabia que para uma pessoa se perder eternamente, ficar sem salvação, ela precisa ouvir de Jesus? Porque ela não pode partir inocente desta vida. Ela tem que ouvir o evangelho da salvação. Se a pessoa se salva ou não se salva, o importa é que eu tenho que pregar. Ou se a pessoa não gosta, não importa. O que importa é que eu preciso avisar. Porque nosso tempo é limitado e nós não sabemos o tempo da limitação. Qualquer dia, qualquer hora, nós vamos sair deste mundo. Hoje mesmo, até esse momento. Se a gente pudesse ter ideia de quantas pessoas já deixaram esse mundo hoje, já estão num caixão sendo veladas. Agora só é eternidade. Então, é interessante observar aqui em Lucas 13, 21, que essa pessoa pergunta, por que razão ela fez essa pergunta para Jesus? Senhor, são poucos os que se salvam. A gente para e medita esta palavra, por que esta pessoa, qual a razão dela fazer esta pergunta? O que ela ouviu de Jesus para ela poder fazer essa pergunta? Essa indagação. São poucos os que se salvam. Você vai ver que Jesus andava pelas cidades e aldeias, pregando o evangelho, curando as pessoas doentes, libertando os oprimidos. E quando ele retorna, vindo para Jerusalém, esta pessoa faz essa pergunta, porque ele ouviu coisas do Senhor Jesus. O que ele ouviu da pregação de Jesus para fazer esta pergunta? Irmão, Jesus, com a sua palavra, ele encanta os corações. O Senhor Jesus, quando ele fala, a sua palavra entra como uma espada aguda. Ela penetra a divisão da alma e juntas e medula. Há um questionamento na alma: que farei da minha vida sem Jesus? E se amanhã eu deixar este mundo? A vida que eu estou vivendo, ela agrada a Deus? Ou eu estou aborrecendo a Deus no sentido de vida que eu vivo? Amanhã pode ser o meu dia, como eu estou na presença de Deus? Aí alguém pergunta: Senhor, são poucos que se salvam? Irmão, nós não podemos olhar desse jeito, que são poucos. Porque o plano de Deus é salvar o mundo, a humanidade inteira. O apóstolo João, ele escreveu dizendo, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereçam, mas tenham uma vida eterna. Então, observando a palavra,
você vai ver que quando os apóstolos foram levados na prisão, e eles viram o anjo de Deus que tirou eles e deu vamos dizer assim, as coordenadas para eles, dizendo para eles: olha, vão para o templo e preguem para o povo. Irmão, aquilo lá encheu de gozo o coração de todos os apóstolos. Eles viram o anjo de Deus, falou com eles. Eles passaram pelos guardas, viram que os guardas não observavam nada. Ficaram como cegos, sem ver. Eles saíram diante dos guardas e foram para o templo. E os guardas ficaram lá com quem estava aguardando ali a prisão. Essas coisas, irmão, igreja tem que ter poder. Igreja não pode ser uma igreja morta, uma igreja sem poder. Evangelho é poder. Nós recebemos poder para pregar o evangelho, para fazer a obra. O Senhor Jesus havia ordenado aos seus discípulos, disse para ele: olha, vocês fiquem em Jerusalém e não se ausentem de lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Glória a Deus. Poder para quê, irmão? Poder para sermos testemunhas. Poder para nós pregar o evangelho, para nós pregarmos a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, para que o pecador seja salvo, o doente seja curado, o oprimido seja liberto. Eu não posso me apegar num sentido de glória, de eu ter umas boas mensagens que encante a pregação, o povo com a minha pregação, e o povo começa a nos idolatrar. E cadê os milagres e a salvação das almas? Longe de nós essas coisas, meus amados. Nós precisamos estar no Senhor, aleluia, fazendo o trabalho no poder do Espírito Santo. Certeza que lutas como tem vindo ainda virão, mas não nos abaterão. Glória a Deus, porque é o Senhor que nos tem ordenado. Tem algo tão impressionante no Antigo Testamento, que, irmã Saleta, que quando Deus mandou o profeta Elias ameaçar Acabe, veja, irmão, bendito é o nome de Jesus para sempre. Elias foi e ameaçou Acabe. Qual foi a sua ameaça? Ele disse: olha, não haverá chuva e nem orvalho, senão segundo a minha palavra. E então o Senhor mandou que Elias fosse para o ribeiro de Querite. Ficou lá aguardando o tempo que o Senhor tornasse a falar com ele. E então, havendo a seca, o ribeiro secou, e o Senhor mandou para que ele fosse para Sarepta, dizendo: lá já preparei uma mulher viúva que vai te sustentar. Veja, irmão, e toda a terra de Israel sofreu a grande seca, falta de chuva. E passado o tempo, o Senhor falou de novo com Elias, dizendo: apresenta-te, Acabe, porque trarei chuva sobre a terra. Então veja, meus amados, a nossa força não é a valentia humana, jamais. É o poder de Deus. É o poder de Deus que nos dá força, que nos dá coragem para nós pregar o evangelho. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aquele que nos dá direção para tudo o que havemos de fazer. Assim Deus tem uma obra gloriosa. Aí, prosseguindo aqui no livro de Lucas, observando aqui a palavra, observa aqui
A palavra do Senhor diz aqui, amados: o Senhor disse ao rapaz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É uma outra coisa que nós devemos pensar. Por que muitos procurarão entrar e não vão conseguir? Por quê? Então são coisas que nós devemos meditar, buscar e compreender essas coisas. Porque que muitos vão procurar entrar no céu e não vão conseguir. Irmão, o próprio Jesus fala por que razão não vão conseguir. E resumindo a palavra, por causa de uma vida de erro, uma vida de pecado, que não agrada a Deus. Irmão, nós não conseguimos enganar a Deus, vivendo uma vida da carnalidade, uma vida mundana, uma vida de pecado, e nós queremos dizer que Deus está na nossa vida e que Deus está obrigado a me abençoar. Você vai ver que Jesus vai falar aqui, eu vou até ler o texto todo. Olha o que diz o texto. Aí o Senhor explica por que eles não poderão, muitos procurarão e não poderão. Ele conta uma parábola para fazer a comparação, por que muitos não vão poder entrar no céu. Ele diz assim no verso 25: quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começar de estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começarei a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens nos ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Olha aqui, irmão. Ele diz: apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a iniquidade. Então o que vai impedir o homem, meus amados, a mulher, vai impedir a pessoa de salvar o pecado. Por isso que Jesus diz: faça força para entrar no céu. Aí quando nós olhamos, a irmã Salete, aqui, deixa eu dar uma olhada aqui na palavra, Hebreus, já vamos encerrar aqui, Hebreus, eu não estou, vamos ver se eu vou conseguir lembrar aqui, deixa eu achar a palavra, onde aos Hebreus fala assim, irmãos, aqui no capítulo 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, olha que fala: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Está vendo, amados? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. De Noé, assim será na volta de Jesus. Uns casavam e se davam em casamento, não esperavam que o dilúvio fosse acontecer. De repente, algo estranho veio acontecer, e a chuva fortemente que caiu